Mas é importante que a seguradora tenha esses fatos historicamente reconstituídos e que haja uma tipificação adequada, porque isso reflete muito na questão da análise técnica de cobertura ou não. Entendi. Por exemplo, há seguradoras que não... Depende da pólice, enfim, que cobre furto qualificado, mas não cobre estelionato, por exemplo. Então, nem sempre... E aí não tem nada a ver com o segurado. Pode ser um terceiro que vai lá, deixa o carro no estacionamento e vai lá com ticket falso e o motorista, o manobrista entrega o carro para ele. Uhum. Então, por isso que essa questão de tipo penal é muito importante, tá certo? Para você analisar de maneira correta. E só voltando para concluir o caso, eu tive a honra de figurar como assistente de acusação nesse processo. Foram 2 réus denunciados, né? Os outros 2 advogados, excelentes advogados, grandes colegas, né? Que um foi o Dr. Podvo, o Dr. Maris, né? Mas aí a nossa tese sagrou-se vencedora e houve o trânsito em julgado, né? Da sentença penal condenatória. E, enfim, a seguradora recusou o sinistro e... Nesse seu caso, Zaccarelli, era em relação ao não pagamento ou a um processo contra o segurado? Porque, pelo que eu entendi, são 2, né? O crime, que é pela justiça... É a justiça penal, na verdade. É a justiça penal. Na verdade, ou o segurador estava processando também? Não, nós nos habilitamos. A vítima, no caso do crime de incêndio, a vítima primária é o Estado e a vítima secundária é a seguradora. Nesse caso especificamente. Cara, entendi. Tá? Porque é um crime mais grave que o estelionato, é um crime capitulado no Código Penal de crimes contra dos crimes contra a incolumidade pública. Tem um capítulo no Código Penal exclusivo para isso, que abre do artigo 250, vai até acho que o 263, 264, salvo engano, 265, vamos lá. Tá? Uhum. São os crimes contra a incolumidade pública. Então, a vítima é a sociedade. Entendi. E eu, como seguradora, me habilito como assistente de acusação porque eu sou uma vítima secundária. Por que vítima secundária? Porque ele, nesse caso específico, ele pôs fogo para receber a indenização do seguro. Que da hora, velho. Quer dizer, que da hora, assim. Entender o caso. E aí você vai falar, pô, mas como é que eu vou descobrir se houve perigo à incolumidade pública? Quem que me dá essa resposta? É o laudo pericial. Aí você vai lá no artigo 173 do Código de Processo Penal, que trata dos crimes de incêndio. Ele tem 5 ou 6 quesitos que ele fala, houve perigo em incolumidade pública, o perito tem que responder sim ou não. Se houve, não é... E se ele pôs fogo com a finalidade de receber a indenização do seguro, é o incêndio qualificado. Se não há perigo em incolumidade pública, aí seria, no caso, o próprio estelionato, o 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Bom, aproveitando, doutor Zaccarelli, um outro tema que é bastante discutido nas seguradoras é o furto mediante a fraude. Você poderia explicar? Opa, vamos lá. Isso é que deve rolar que nem água, né? Abrir a torneira. O estelionato, em suma, obter o tipo penal lá do 171, o famoso 171, né? É o indivíduo obter vantagem pecuniária para si ou para outra mediante artifício ardil, né? Ou qualquer outro meio fraudulento, reclusão de 1 a 5 anos. No Código Penal existe também, então existe no estelionato, o tipo penal, a essência do crime é o meio ardiloso, é o embuste, é o engodo, é o estratagema criado para iludir a vítima, ok? Uhum. No furto mediante fraude, esse engodo, esse embuste, essa fraude também existe, Walter. Só que acontece o seguinte, no furto mediante fraude, o que é o furto? É subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. É subtração. Eu vou lá e subtraio esse celular do Walter. Sem ninguém ver, é isso? No furto mediante fraude, eu vou iludir a segurança que ele tem sobre o objeto. Então eu engano, eu falo, Walter, existe um carro pegando fogo, ele vira... o olhar dele, ele deixa de olhar para o celular dele e olha para o carro e eu vou lá e subtraio. Eu iludo, na verdade, ou engano, ou jogo uma cortina de fumaça sobre a vigilância que ele tem sobre o bem. No estelionato, não. O estelionato, o embuste, o engodo, ele também existe, mas há o consentimento da vítima na entrega do bem.